Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou fazer uma análise das características da curva do SCR, tá? Então, do nosso tiristor aí de silício para corrente contínua. Muito bem, os objetivos para a aula de hoje são os seguintes. O estudo da curva característica do tiristor SCR. Na sequência, polarização direta em bloqueio e em condução, níveis de corrente de disparo para o tiristor SCR e o componente LASCR, além da tabela de parâmetros comerciais. Legal. Falando da curva característica, nós podemos considerar o SCR um diodo controlado pelo terminal de gatilho, né? Nós temos o símbolo aqui do SCR, temos o anodo, né? O catodo e o gatilho. A gente controla a condução dele pelo gatilho. No SCR, apesar da tensão ser positiva, o mesmo ainda permanece bloqueado, tá? Se houver corrente nula de gatilho. Só quando for aplicado um pulso de gatilho é que o SCR passará a conduzir corrente, comportando-se como um curto-circuito. Para observar este fato, é melhor observar a curva, né, do dispositivo. Então, nós temos aqui a curva do SCR. Na vertical temos o eixo da corrente e na horizontal temos o eixo da tensão. Bem parecido com a curva do diodo, né? Na vertical a corrente de anodo, na horizontal a tensão entre anodo e catodo. O que muda é essa barriga aqui, né, que nós temos da curva. E a gente vai estudar aqui cada ponto. Esse ponto aqui, o IL, o IH, o IGT, VT, o VBO, a gente vai entender melhor essa curva aqui com o decorrer dessa aula, tá certo? Muito bem. Então, falando aqui das características da curva, né, nós temos a região aí de polarização direta em bloqueio. Tá? Nessa região há várias curvas parametrizadas pela corrente de gatilho. Por que várias curvas? Porque uma curva seria essa daqui, por exemplo, ó, que é quando o SCR se comportaria como um diodo. Uma outra é por aqui. Uma outra curva seria por aqui, uma outra mais para cá, sendo que o IGI, né, que seria esse daqui, é maior que o IG2, que é maior que o IG1, que é maior do que zero. Tá? Aqui IG2, IG1 e aqui IG igual a zero, que dá exatamente no VBO. E aqui eu falo, né, quando IG é zero, o SCR permanece bloqueado desde que a tensão seja inferior a VBO. VBO é esse ponto aqui da curva, né? Que é a tensão de disparo de breakover, voltage, tá? Quando VH é igual ao VBO, o SCR dispara e a corrente cresce, sendo limitada pela resistência de carga colocada em série com o SCR, óbvio, né? Então, disparou o SCR, opa, deu uma tensão aqui de VBO, disparou o SCR, o que acontece? Ele sobe aqui, a corrente vai subindo, se não tiver uma resistência, essa corrente vai embora. Dispara e pode danificar, obviamente, o componente. Né? Polarização direta em condução. Para que o SCR permaneça nessa região, é necessário que a corrente de anodo atinja um valor mínimo de disparo, IL, Letting Current ou corrente de disparo. Caso esse valor não seja atingido, após o disparo, o SCR volta ao estado de bloqueio. Então, supondo, eu disparei o SCR com uma corrente IG2. Né? GT é uma corrente no gatilho, tinha um nível de tensão aqui menor do que VBO, e GT uma correntezinha de gatilho. Então, começou a conduzir, em tese. Né? Agora, se a fonte não for capaz de produzir aqui, não só a fonte, né, o circuito ali, não for capaz de gerar uma corrente acima do IL, ou seja, chegou aqui, parou de crescer a corrente, ele volta a bloquear.
tá? Ele só conduz, só continua conduzindo se a corrente ultrapassar esse IL. Se for até aqui, por exemplo. Ah, ultrapassou IL? Sim, foi lá para cima, um valor maior que L. Então, ele mantém a condução. Legal. Pela curva do SCR, vê-se que quanto maior o valor da corrente de gatilho, tanto menor a tensão VK é necessária para o disparo do SCR. Então, se eu tenho uma corrente de gatilho maior, aqui será a corrente de gatilho nominal, eu trabalho aqui com uma tensão de disparo que seria a tensão de condução ali do SCR, né, que está aqui denominada de VT. Tá? Isso é verdade até que o limite IG seja IGT, corrente de gatilho com disparo. IGT é a mínima corrente de gatilho que garante o disparo do SCR com tensão direta de condução, conforme eu disse. Tensão direta é como se fosse o 0,7 lá para o diodo. Para o SCR muda um pouco esse potencial, a gente já vai ver, porque ele é um tiristor. Tá? O IGT aplicado é como se o SCR fosse um diodo. Na região de polarização direta em condução, a queda de tensão no dispositivo é em torno de 1,5. Então perceba, não é 0,7, é o dobro, né? Aí, um pouco mais de 1,4, 1,5, um pouco mais que o dobro do diodo de silício. Por quê? Porque o SCR ele vai trabalhar com correntes normalmente maiores. E outro ponto importante aqui, né, de analisar, é que após o disparo do SCR, sendo estabelecida ali uma corrente IA maior que L, obviamente senão o SCR não fica em condução, a corrente de gatilho, quando ela for removida, e ela pode ser removida, fará com que o SCR continue em condução. Né? Se naquele momento do disparo houve uma corrente maior que L, ele permanecerá em condução. O SCR só voltará ao bloqueio se a corrente IA cair abaixo de IH, que é a corrente de manutenção ou holding current, ou se VH for menor que zero. Então, se eu tiver tensões reversas, né, inverti a polaridade, ficou com tensão reversa ali no SCR, ele bloqueia. Mas também o que acontece? Supondo que eu estava com um potenciômetro ali em série, reduzi a corrente, ela ficou abaixo do ILET. O tiristor continua conduzindo. Tá? Ele só volta a bloquear se ela cair abaixo do IH. Veio para cá, opa, então entrou justamente em bloqueio. Porque o IH é aquele limite, né? O limite que nós temos aqui da curva. Então, quando ela está horizontal aqui nesse ponto, nós tocamos no IH. Para o tiristor disparar, entrar em condução, nós precisamos de uma corrente IA maior que IL. Tá? O IA é maior que o IL em qualquer ponto, nessa faixa aqui, né? A partir desse ponto até esse daqui. Nós temos qualquer valor superior a IL. Agora, se ele já estiver em condução, por exemplo, aqui, e cair um pouco abaixo do IL, ainda permanece em condução. Só vai bloquear se a corrente vier abaixo do IH. Se ela vier por aqui, daí já entra em bloqueio. Tá? E por tensão reversa é normal, né? Sempre que há uma tensão reversa ali no diodo, ele fica em bloqueio. Aqui no SCR ele vai entrar em bloqueio da mesma forma. Então, turma, perceba, tem mais detalhes, né? O SCR ele pode ser visto como um diodo controlado, que a gente chama de tiristor, mas só a curva característica dele aqui já é bem mais complexa, né, do que a curva do diodo, mas que é importante que entendamos para compreender os projetos futuros. Agora eu vou falar do LASCR, tá? Ou simbologia e aspecto físico aí do componente. Temos o seguinte: há a possibilidade do SCR entrar no estado de condução sem a aplicação de um pulso de gatilho. Tá?
por aumento de temperatura, que é uma possibilidade, o SCR pode disparar por aumento de temperatura, ou por intensidade de incidência de luz ou radiação no dispositivo, tá certo? Então ele pode entrar em condução com outros fatores externos aí que acabam influenciando. O segundo caso é um dispositivo próprio chamado de LASCR, Light Activity Silicon Controller Rectifier. Então o controlador aí, retificador controlado a silício ativado por luz, né, traduzindo, fazendo uma tradução literal. Muito bem. Além do disparo por luz, esse dispositivo também é acionado pelo gatilho. Então, puxa, é um dispositivo bem interessante, tá, turma? Então, olha que legal. A gente pode acionar ele com um pulso de corrente, como já vimos anteriormente, né, na aula anterior aqui, esse conceito, mas também por luz. Então, esse é o símbolo esquemático, né? Se a gente tirasse aqui o gate, ele seria um LED, né? Como ele tem um gate, ele é um LASCR, tá certo? Então a gente consegue acionar por luz. E ele tem esse aspecto, ó. Então eu tenho o terminal aqui onde entra a corrente, o terminal que sai a corrente, anodo catodo. Eu posso fazer um sistema de automação no qual, quando surge ali um emissor de luz, esse emissor de luz bate aqui no nosso LASCR e entra em condução. Ou ainda, se eu tiver esse componente, mas não quero utilizar para uma automação que trabalhe com acionamento por luz, né? Um acionamento fotoelétrico, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o gate e utilizar como um tiristor, normal. Então eu coloco um pulso de corrente e eu conduzo corrente de anodo para catodo normalmente. Beleza? Falar agora de alguns parâmetros técnicos do SCR, mais alguns, né? Vamos lá. A diversidade de modelos para o SCR é tanta que praticamente existe um para cada tipo de aplicação. Um exemplo de uso geral é o SCR da família 106. Lá na escola a gente tem SCRs desse tipo, tá? Que apresenta alta sensibilidade, ou seja, dispara com corrente de porta na ordem de microamperes. Então pensa, um pulso de corrente com amplitude de microamperes. Essa corrente nem é contínua ao longo do tempo, é só um pulso. Então só para controle, né? Um controle de baixa potência você pode utilizar aí. Né? Os tiristores têm essa característica. Parte do controle é só um pulso, você não precisa manter a alimentação constante ali no terminal de comando, assim como é no transistor, por exemplo. Né? Essa família possui as seguintes características técnicas. Tem o encapsulamento TO220, que é um encapsulamento também para tiristor de maior intensidade de corrente. Furo para dissipador, né, porque temos aí uma corrente na ordem de amperes, corrente máxima eficaz, que é conhecido de ITRMS, em torno de 4 amperes, corrente máxima contínua, ITDC de 2,6 amperes, e corrente de pico não repetitiva, ITSM na ordem de 20 amperes. Então essa corrente de pico não repetitiva seria aquele pico da senoide, né? Então eu tenho uma senoide para tensão, uma senoide para corrente. Eu posso fazer o controle com correntes de pico na ordem de 20 amperes, é uma corrente muito alta, tá? Muito alta mesmo. Por isso que estamos falando de eletrônica de potência, tá? Eletrônica industrial. Isso daqui não é analógica ali, é 12 volts, né? 5 volts, não. Aqui a gente está falando de uma aplicação mais focada na indústria. Ao projetarmos um circuito SCR, devemos ficar atentos aos valores de UBO e UBR. Aqui é V, tá, turma? O U é utilizado aí em algumas literaturas. Datasheet está assim também, né? Normalmente o U é utilizado para tensão elétrica
na terminologia americana, né? Eles utilizam U como tensão. Nós usamos V mesmo, ou E maiúsculo. Então, aqui seria a tensão de breakover e aqui seria a tensão de ruptura. Tá? Temos que ficar atento a esses níveis de tensão, corrente máxima, tá? Sendo que os valores de tensão de breakover e tensão de ruptura podem ser determinados pela letra que aparece após o número que identifica a família e a corrente máxima pela família do SCR. Tá? Então, nós temos aí um certo método, né? Uma metodologia para identificar os níveis de tensão com base em letras, numa certa sequência. Então, perceba, as letras antes do número da família indicam o fabricante. Por exemplo, TIC é Texas, MCR é Motorola, C é GE, etc. Então, para cada fabricante você tem ali um conjunto de letras, né? E a letra na sequência, né, logo após, na sequência do número, determina o valor de UBO, que é a tensão de breakover, normalmente aparece como VDRM, e UBR, que também aparece no manual como VDRM, só que isso daqui é a ruptura, quando bate ali um pico, né? Então nós temos TIC, por exemplo, um componente da Texas, 106, que é a família, e B, que é a máxima tensão. Puxa, tá, B é a máxima tensão, mas B equivale a quantos volts? Para descobrir isso, nós temos uma tabela com a tensão de breakover, tá, para os componentes da família 106. Então, nós temos aqui F50, A100, B200. Opa! Então, a tensão máxima aqui, 200 volts. Se eu tiver um circuito de corrente alternada sendo alimentado aí por 127 RMS, bate um pico ali de 127 raiz de 2, 180 volts. Tá? 180 volts está abaixo de 200. Então, em tese, a gente poderia utilizar o SCR para um retificador aí da rede elétrica de 127 volts. Podemos fazer isso? Pode ser feito, tá? Mas não é algo simples, tem que ter um projetinho em cima, né? Tem que ter uns cálculos, projetar todos os elementos. Você não vai colocar um SCR na rede que você queima o componente e desarma o disjuntor, tá? Fecha curto. Então tem que saber projetar os circuitos que utilizam desse componente. A letra C trabalha aí com 300 volts e a letra D com 400 volts. Tá? Então, se a gente parar para pensar, até com TIC 106D, podemos trabalhar em 220, pois o 220 raiz de 2 equivale a um valor de pico de 311. 311 está aí quase 100 volts abaixo, né, dos 400 aqui da tensão máxima na família 106. Então, turma, o tiristor SCR, ele tem essa característica, né? Ele trabalha com correntes na ordem de amperes, embora possa ser disparado por pulsos aí de microamperes, e tem valor de tensão máxima, valor de corrente máxima elevadíssimos, tá? Isso daí é para processamento de energia mesmo, para conduzir correntes para acionamento de máquinas, tá? Controlar a velocidade de motor, torque. Beleza? São muito usados para retificador controlado, né? E a gente vai compreender melhor esse tipo de aplicação nas próximas aulas. Porque para a aula de hoje eu paro por aqui. Beleza? Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Peço que, em caso de dúvida, deixe lá nos comentários lá do Teams, né? Coloque lá no chat ou na aba geral ali. Eu vou lendo, estou acompanhando sempre no horário da aula as dúvidas de todos. Respondo ali para vocês. Se alguém quiser mandar no chat áudio, foto, imagem aqui da apresentação que não tenha ficado muito claro, estou disponível, fiquem à vontade para isso também. Beleza, turma?
Agradeço a atenção de todos mais uma vez, bons estudos e até a próxima.